Sim, amigos! Estamos aqui para mais um programa. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em apenas 3 temas. Já vamos começar falando sobre os grandes assuntos que envolvem a nossa democracia, que segundo a imprensa está sempre em risco. Aí vamos falar, das questões que envolvem mentiras, fake news, desinformação, tudo aí que você já deve estar sabendo um bocadinho. Quero trazer algumas coisas, trazer principalmente assim as notícias que saíram na imprensa nas últimas horas. Depois, o segundo tópico é o maior assunto do vídeo de hoje, o mais importante. E por mais que às vezes vocês olhem e parece que tá o caos. Calma, relaxa que não tá tão ruim as coisas assim não. Temos notícias positivas, principalmente no que diz respeito à eleição, votos, Jair versus o outro candidato, que a gente não vai nem mais falar o nome dele. Mas enfim, muita notícia nas últimas horas, que inclusive demonstram que a campanha do Jair sim está tomando tração, a imprensa está bastante incomodada, estão tentando aí conter o crescimento do Jair por diversas coisas, até o Matheus Leitão já está falando que a última pesquisa é uma notícia muito ruim, é quase que um alarme pro candidato lá. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, falar do jantar que rolou aí, da elite paulistana, a Simone Tebet estava lá. E depois, no final do vídeo, quero trazer umas coisinhas aí que se der tempo lá do podcast, que o cara lá gravou, ao longo do dia de ontem. Quero falar também sobre algumas coisas que envolvem economia, assim, comparando uma coisa com outra. Teve algumas falas aí que eu acho que merecem uma certa repercussão. E até mais umas coisinhas que eu nunca lembro de tudo, mas vamos, que dá pra dar tempo de comentar sobre tudo. E vejam só. Segundo o Globo, matéria da Globo, pintou um clima, mesmo após proibição do Tribunal Superior Eleitoral, a campanha do candidato lá volta a divulgar vídeo com fala de Bolsonaro. E segundo a matéria da Globo, diz que montagem e texto divulgados em canal oficial no Telegram associam o presidente a um crime. É crime, não tem como descrever outra coisa. Então é bem complicado o que está acontecendo. Só para vocês ficarem sabendo, o que é que tá rolando. Mas vamos continuar. Vejam como são as coisas. Mesmo após a decisão, o vídeo está compartilhado, e eles não pararam por aí. Segundo o Estadão, essa matéria saiu no final da noite de ontem, o PT diz que Bolsonaro está a serviço, não vou falar o que é, só para ali dar uma olhada, e também da exploração das criancinhas. E o PT diz isso em uma nota oficial. Na nota, o partido afirma ainda que vai acionar todas as medidas judiciais cabíveis contra o presidente. Eu acho que é um grande absurdo falar isso sobre Bolsonaro. Tá mais do que provado que foi... Assim, cara, tiraram do contexto com força, com vontade. A própria justiça já falou que isso não tem nenhum cabimento. Mas o PT segue insistindo. Beleza. Aí veja. Mônica Bergamo. Janja posta nova entrevista em que Bolsonaro fala de meninas bonitinhas da Venezuela. Não pode postar aquele ali do Pintou Clima? Então vamos achar outro daí. Vamos achar outro momento que é para tentar continuar explorando a situação contra o presidente. A afirmação da presidente, que pintou o clima com adolescentes, foi explorada por opositores. Aí ninguém percebeu. A socióloga Rosângela Silva, a Janja, mulher do ex-presidente, postou no Twitter uma nova entrevista, em que o presidente Jair Bolsonaro conta a história da visita que fez a uma casa que estavam adolescentes venezuelanas em 2020. Eu acho muito engraçado, mas muito engraçado, a imprensa, depois de tudo que já aconteceu, depois da decisão judicial, ainda ficar divulgando isso daqui, sem nenhuma reprimenda, só falando, realmente assim, dando ainda mais holofotes. Eu trago aqui só pra gente comentar sobre o comportamento, até porque a maior parte de vocês sabe o que é que tá acontecendo, e eu acho que ficam assim, até chocados com o comportamento da imprensa brasileira. Mas vamos continuar. Veja isso daqui. O candidato foi lá no Flow, entrevista ontem, sobe tom de ataques e diz que Bolsonaro se comporta como se fosse a coisa lá. A turma não arredou. Você percebe, Aquela adjetivação pesada contra Bolsonaro, que ele é isso, que é aquilo outro, que ele é bandido, que ele é tá solta, tá rolando a solta. Lula falava sobre o episódio em que Bolsonaro diz em uma entrevista que foi à casa de adolescentes venezuelanas depois que pintou um clima. Abre aspas, Ele foi lá com segundas intenções, disse o ex-presidente.
Aí a matéria continua, né? Indagado pelo apresentador se acreditava mesmo que Bolsonaro era, ele respondeu: ele se comporta como fosse. Ele se comporta como fosse. Imagina. O tratamento que ele dá às mulheres, ele vai terminar um mandato de presidente e nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade, nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicatos, nem mulher, nem negro, nem nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira. Todos os eventos que já tiveram de Bolsonaro, né? Então, não tem favelado nenhum, zero. Não tem organização da sociedade, ou seja, o terceiro setor, né? ONGs, institutos, só prestam se forem de esquerda. Vocês estão ligados como é. Agora, uma coisa que é complicada, você fala assim, cara, o tratamento que dá para as mulheres, quantas e quantas leis o governo Bolsonaro não aprovou desde 2019 visando a proteção de mulheres? Você olha um dos grandes programas do governo, que em tese era uma luta histórica da esquerda, que é a questão da reforma agrária. O governo Bolsonaro concedeu mais de 400 mil títulos de terra, sendo que mais de 80% desses títulos foram em nome das mulheres. Porque às vezes coloca, o próprio presidente diz, né? Você coloca lá o nome do marido, às vezes o cara tem um problema aqui, uma coisa lá, às vezes bebe, etc. Pega e vende a terra. E a mulher é muito mais responsável. Ela se preocupa muito mais com a família. Mas tá liberado falar o que quer. Na sequência, o petista prosseguiu. O comportamento no caso das meninas da Venezuela é o comportamento de um. E ele percebeu isso. Por isso que ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. A turma tá insistindo. Tá insistindo na certeza, sei lá, que parece que não vai dar nada. Ou que isso daí pode ajudar a desidratar Bolsonaro. O que eu sei é que, segundo aqui o antagonista, e eu vi também a postagem, Bolsonaro pede ao Tribunal Superior Eleitoral a remoção de postagens que o associam a essa questão. Já tinha tido aí no domingo, né, a decisão, antes do debate. Volta a pedir aí, foi uma lista grande. Entre os alvos estão políticos como André Janones, Fernando Haddad, influenciadores como Felipe Neto. Defesa do presidente alega distorção de declarações. E aí o pedido foi feito pelo chefe da assessoria especial do presidente da República, é um advogado, acho que é João Henrique alguma coisa, não lembro o nome dele, mas ele fez umas postagens lá no Twitter. Vamos ver como é que vai ser. Vocês estão vendo aí como é que tá a turma da esquerda, né? Dentro das quatro linhas da esquerda. E essa esquerda amorosa, que ama todo mundo, fala tanto em mulher. O cara acabou de falar de mulheres. Essas notícias aqui eu não encontrei nos portais aí da grande imprensa brasileira, mas nos blogs regionais como o Cada Minuto e o Alagoas 24 Horas, ambos trouxeram a mesma notícia, ao lado de um print ali que aparentemente é do Instagram, falando que a procuradora-geral de Alagoas chama Michele Bolsonaro de pi nas redes sociais. O Alagoas 24 Horas também diz a mesma coisa nas redes sociais. Procuradora-geral de Alagoas chama Michele Bolsonaro de... Aí tá lá, né? A Michele, ela estava com o Carlinhos Monteiro, bateram uma foto juntos. O Carlinhos, a priori, postou lá no Instagram dele, diz: a Maceió recebe a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, receba o nosso abraço. E vamos juntos com Bolsonaro. Aí vem lá o perfil e diz, ó, iludindo o povo. Não sei o que dizer de quem divulga, tão ou mais. Mas essa daqui é a democracia que a imprensa finge não ver. Uma coisa que saiu, né? O painel lá do Folha de São Paulo, lançando do Zanini. Não vi a Mônica Bergamo falando sobre isso, mas tá assim, né? Você vê a manchete. Michele diz que tomará medidas contra jornalista por comentários sobre filha. Aqui não é blogueira, aqui não é influenciadora, aqui não é nada. Aqui é jornalista, porque é de esquerda. Bárbara Gância escreveu o tweet após fala de Bolsonaro sobre adolescentes venezuelanas. Interessante que nem na manchete, nem no subtítulo, ele fala o que é que tá no tweet. A gente comentou sobre isso. A Bárbara, ela coloca lá, né? Ela falou que a filha de Bolsonaro, né, de 11 anos, a Laurinha, é uma... começa com P e termina com Tá. Aí a Michele posta lá no Instagram dela falando, né? Só lembrando a esta senhora que minha filha Laura é uma criança. Medidas serão tomadas.
E eu tenho certeza que quando isso acontecer, vai ter gente na imprensa falando que é censura. Vai ter gente na imprensa falando que o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, está perseguindo a liberdade de expressão. Que como assim? Como assim vocês vão processar uma jornalista que ofendeu uma criança de 11 anos? Ela é verificada no Twitter. Não, não pode fazer isso, não pode. E essa turma da democracia, que inclusive está falando aí, né, que o grande problema é porque teria um ecossistema de desinformação ao redor de Bolsonaro. Só para e pensa o seguinte, vocês que já sabem tudo que acontece todos os dias, imagina se fosse Bolsonaro que estivesse fazendo o que o Lino nos relata. O Lino aí, jornalista, trabalhou em grandes portais, já trabalhou na Folha de São Paulo, e ele diz, ó, acaba de ter uma plenária do Lula com milhares de comunicadores. Você já pensou uma plenária, Bolsonaro, com influenciadores? Meu Deus do céu, era nada, ia surgir alguém gritando, falar Bolsonaro com essa turma inteira? É Bolsonaro e seus amigos? É uma organização criminosa. Uma quadrilha, eu falar se fosse Bolsonaro. Além dele, muita gente importante. Simone Tebet, Alckmin, Boulos, Edinho, Lupe. Mas só um saiu do lugar comum da fala política geral e deu dicas práticas, o Janones. A seguir 6 delas, para as quais peço sua atenção e RT. A primeira é a que mais chama a minha atenção. É muito importante entrar em ações coordenadas e centralizadas. Todo mundo postar sobre o mesmo tema. Quem diz é o cara aqui, né? Uma ação coordenada e centralizada. Mas do bem. Essa é do bem. Na sua rede, você é estrela. Fale em primeira pessoa. Elabore seus próprios posts. Faça vídeos em apoio para sua rede. Assim, eu não tenho nada. A única coisa que eu acho estranho é as pessoas de direita não pode existir, sabe, uma movimentação orgânica, onde as pessoas compartilham algo porque elas acham que é interessante ou porque, não, esse assunto aqui pra mim é importante. Eu vou falar sobre ele, tá hypado. Não. Sempre que é de direita tem algum conluio. Tem um comando central coordenado. E é do mal. Quando tem um comando coordenado central de esquerda, é do bem. Aí continua. Terceiro, focar em quem são realmente nossos adversários. Nunca ataque o eleitor, os apoiadores do Bolsonaro. Estética ou entrega? A rede não entrega coisa bonitinha. Tudo que é tosco circula mais. Comunicar no ambiente correto, com indecisos, furar a bolha. Comunicar com leitores de Tebet e Ciro, enviar conteúdo certo para cada público. Não adianta enviar conteúdo de Auxílio Brasil para o grupo da academia. Garantir audiência em massa na entrevista do Lula no Flow hoje às 19 horas. A gente vai falar sobre essa questão de indecisos, furar a bolha, falar com a audiência daqui a pouco. Vocês vão entender, talvez, inclusive, por que essa turma está tão preocupada. E aí, diante de tantas coisas que aconteceu, você já deve estar por dentro das decisões aí, então eu não vou ficar repetindo, né? Você não gosta desse tom, sabe, temeroso. Meu Deus, é o fim. Cara, não é o fim, estamos aqui ainda. Enquanto der, estamos aqui, estamos de boa. Mas o que chama a minha atenção, e aí eu faço questão de comentar, que eu acho que dá para somar alguma coisa a mais, é o comportamento da imprensa. Lá vem o Noblar. O Noblar ontem, ele fala o seguinte, que se Lula se eleger, a decisão da Jovem Pan de proibir seus comentaristas de chamá-lo de várias coisas aí, não precisará ser renovada. Estará automaticamente renovada porque ninguém rasga dinheiro. E eu vejo um comentário como esse, é como se as pessoas trabalhassem meramente por dinheiro. Não sei se o Noblar lhe fala por causa dele. Mas é como assim, não, as pessoas que falam isso, aquilo outro, blá blá blá, deixam de fazer isso, aquilo outro, é tudo pelo dinheiro. É tudo pelo dinheiro. Sabe, é como se não existisse uma moral, não existisse, sabe, outros interesses, uma visão de mundo, um desejo de uma determinada sociedade. Não, é nada. Sabe? Você vê como são as coisas, né? E é como se, sei lá, é como se o Noblar estivesse falando, não, se a Jovem Pan não chegar, não teria dinheiro. Eu não consigo entender nada, né? Então, mas não é por questões, sei lá, critérios técnicos, etc. Aí vem por um critério subjetivo. Enfim, é a fala do Noblar. Não dá para responsabilizar ninguém, além dele mesmo, por essa fala. Eu só acho bastante lamentável. E o que ocorre com a Jovem Pan também chama a minha atenção por uma razão. Eu vi alguns comentários
conversei, mandei algumas mensagens para tentar entender algumas coisas ao longo do dia de ontem. As pessoas realmente falaram que a Jovem Pan teria passado aí para os seus funcionários uma mensagem que falava, evita isso aqui, evita aquilo outro, tenta seguir por esse caminho, tenta seguir por aquele outro caminho. Vocês veem aqui, né, na maior parte do tempo quando eu faço vídeo, eu sempre evito xingar, eu evito usar, sei lá, menções pejorativas para falar das pessoas. Eu sempre tento ir na boa, né, no passinho, na maciota. E o que chama a minha atenção é que essa mensagem, a priori, ela deveria ficar restrita aos funcionários da Jovem Pan. E aí você vê que uma pessoa da Jovem Pan, porque em tese a mensagem só rodou lá dentro, vaza para fora. E essa pessoa ainda vaza a mensagem para o Fefito, o cara que já trabalhou lá. E aí o Fefito joga, né? Ainda coloca o seguinte, com medo, Jovem Pan orienta comentaristas, né, a parar de xingar, etc. E aí eu vi o Paulo Figueiredo falando, ele trabalha na Jovem Pan lá no Morning Show. Ele estava falando que não existe a questão do medo, mas sim um cumprimento de uma decisão judicial. Então você vê, é uma ingratidão. Independente se o Fefito, eu não sei por que ele saiu da Jovem Pan, não sei se ele tem alguma mágoa, mas eu acho assim que na vida tem que ter um pouco de gratidão pelas coisas. Tem que ter um pouco de gratidão. É muito difícil você montar uma empresa, desenvolver a sua empresa. Sabe, eu tenho certeza que o Fefito, não sei quais problemas ele possa ter tido, ou talvez não tenha tido problema nenhum, mas independente ele conseguiu ter espaço, teve alguma coisa, aí você escreve uma matéria como essa, sobre sua ex-empresa. Eu acho que pega muito mal. Pega muito mal. Aí fala, né, que a Jovem Pan deu sinal amarelo para alguns de seus comentaristas. Eu também vi ontem um vídeo da Zoe, ela falando que até aí, a priori, o fim do segundo turno, vai dar aí até para se preservar, vai dar uma pausa aí lá do Morning Show, mas se tudo der certo aí, volta depois e vida que segue. Mas você vê, né, como é a imprensa. O que mais chama a minha atenção nisso tudo é o papel da imprensa. É o papel da imprensa. Eu realmente acho que se a gente tivesse uma imprensa que jogasse pelo Brasil, muita coisa seria diferente. E eu não tô falando só isso aqui, não. Eu dei um exemplo esses dias, que foi a questão econômica. E aí também não envolve só a imprensa, né? Envolve a questão de comunicação também. Quantos e quantos desses analistas, é muito mais às vezes, né, um comunicador do que um próprio analista, ou às vezes faz uma análise proposital com um objetivo político. Aí imagina, o exemplo que eu dei foi a questão do PIB. Não, o PIB ia ser negativo. Aí depois PIB de 0. 0,2, 0,4. Ah, não, 0,8 até 1,2. Aí revisa ali 1,4 até 1,8, 2 e coisa. Já está se falando quase PIB de 3%. Imagine se no início do ano, já se falasse, o PIB desse ano no Brasil vai bater 3%. Desde o início do ano. Porque você olha, o cara tá lá fora, tá nos Estados Unidos, tá na Europa, tá na Ásia, tá aqui na Oceania, tá na África. Ele fala, vou investir. Mas vou investir no Brasil, PIB negativo, o Brasil tá em recessão. Pra que eu vou colocar meu dinheiro num país que tá em recessão? Quem sabe quebra. A moeda se desvaloriza, então eu vou perder dinheiro. Pra que eu vou deixar dinheiro no Brasil? Já se você vem com aquela informação, não, cara, o Brasil vai dar certo. O Brasil vai dar certo, irmão. O Brasil vai dar certo. Olha isso daqui, o cara fala, o Brasil, o cara tá vendo o caos. Aí chega ali, imagina logo ali março, que o cara vê, eita, na Europa ali tá complicado. Na Europa ali as coisas não estão indo muito bem. Aí já vê, fica assim meio temeroso, já tá vendo a questão energética, começando a se falar de recessão. Enquanto isso ele olha pro Brasil, PIB de 3%. Ele fala, não tenho nem dúvida, vou botar meu dinheiro lá. Brasilzão da massa. Mas a imprensa, muitas vezes, o interesse dela é apenas, né, dar uma rasteira no governo. Aí a Mônica Bergamo, ela tá impossível esses dias. Ela solta essa nota. Ela tá repercutindo aí, na verdade, foi um relatório feito pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que diz que mais de 100 violações à liberdade de expressão foram registradas no Brasil sob Bolsonaro. Tu acha que alguma dessas violações atinge a direita? Eu duvido. Eu duvido. Jornalistas e meios de comunicação são as maiores vítimas. Não vou falar nada, né? Essa turma é iluminada. Aí veja como são as coisas. Eu vi uma postagem do Verdivaldo, do dia 12 de outubro, que eu acho que é bem interessante sobre a imprensa no Brasil. Tá escrito ali 12 fora, porque eu só apertei o tradutor Google, ao invés de botar o tradutor do Twitter, né? Tweet a tweet, pra poder botar tudo numa página só.
E aí, outubro, né, é O-U-T, fica out. Aí na tradução ficou 12 fora, mas é 12 de outubro o dado dessa postagem. Aí o Verdivaldo, ele compartilha uma mensagem, tá ali, não tá aqui no primeiro tweet dele, mas a mensagem é interessante, mesmo sem o que ele tá comentando. Ele fala o seguinte, ó, 2 pontos. Parem de ficar chocado, e aqui eu digo pra vocês, pessoal, parem de ficar chocados quando liberais convencionais, e liberal nos Estados Unidos é o progressista, é o cara mais à esquerda. Então, pare de ficar chocado quando o progressista convencional expressam seu desejo de ver seus adversários políticos não apenas censurados por opinião de um poder estatal e corporativo, mas também presos. Não fique assustado. O cerne do liberalismo americano é o autoritarismo. 2. O indicador mais confiável de alguém é uma maracutaia. Eles se autodenominam especialistas em desinformação, ou eles trabalham para um grupo anti-desinformação. Como se isso fosse um termo de arte novo, apolítico e especializado, em vez de uma farsa politizada para fazer censura parecerem científicas. Como muitos apontaram, especialistas em desinformação, o especialista, né, ele desempenha uma função semelhante ao rótulo verificador de fatos. As corporações de mídia sabem que o público perdeu a confiança nas declarações de seus funcionários, então criaram novos cargos para glorificá-los como residindo acima da subjetividade comum em tendência. Eles estão acima do bem e do mal. São pessoas totalmente imparciais. Então não fique chocado. Não fique chocado. Aqui é uma notícia para você não ficar chocado. Não fique chocado. O ex-colunista do jornal Folha de São Paulo e do site Metrópolis, o blogueiro Anderson França, ele desejou que o Jair, toda a sua família, perca a vida. Como é democrático? É um blogueiro democrático, né? É um ex-colunista democrático. Então, não fique chocado. Não espere diferente. Segundo o extremista, os atos de violência têm de se estender a apoiadores do presidente. Botar vocês tudo aí, amarrar, fazer isso, fazer aquilo, e blá blá blá. Não pode deixar nada de memória de vocês. Não adianta ficar chocado, gente. Não adianta ficar triste. Não adianta ficar pra baixo. Sério, o que mais me deixa chateado nisso tudo? Sério mesmo, não é a imprensa, não é nada. Sabe o que me deixa chateado de verdade? Eu botei aqui, eu até tirei o comentário. Talvez a pessoa saiba, eita, sou eu. Eu leio um comentário de vocês e eu leio isso daqui. O meu emocional está abalado. Ando muito tensa. Era assim, na foto eu via, eu falava, nossa, é minha tia. Vocês são minhas tias. Eu falo, minha tia é do Zap. Isso que me dói o coração. Quando eu vejo tudo que tá acontecendo, sabe? E eu vejo, eu comentei com um amigo meu ontem. Ontem a gente fez a live lá no Quinto Elemento. E aí, pô, tô achando um negócio muito bacana. Me chamaram pra fazer parte daquele projeto e o projeto vem dando certo. Aí eu sempre brinco com a galera, falo, eu sou um fenômeno. Aí depois eu falo, pá, eu não consigo entender como às vezes algumas pessoas gostam de mim. Sei que tem vários de vocês que às vezes me acompanham em vários locais que eu vou. Tem uma tia do Zap, e a tia é basicamente tia. Ela todo dia, assim, eu fui em um lugar, não avisei pra ninguém de vocês, ela me acha. E ela já assistiu, ela já me comenta aqui e sempre manda alguma coisa. Isso é uma mensagem de carinho. E eu falo, pessoal, nesse momento, não adianta vocês ficarem nervosos, tensos, nem nada. A gente só tem um único objetivo. Um único objetivo é trazer votos pro Jair. Se um outro ficar pelo caminho, segue a vida. Vocês lembram de 2018? Vocês lembram quando o Jair sofreu o que ele sofreu? Imagina se ele ficasse ali, meu Deus, acabou. O que foi que a gente fez em 2018? Jair, descansa. A gente vai terminar a campanha pra você. A gente vai terminar a campanha pra você. Fica aí, capitão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente tem um objetivo maior. Não se desesperem. Não fiquem tristes. Esse tipo de comportamento é proposital. Às vezes a pessoa fica tão agoniada. Às vezes fica tão nervoso que não faz nada ao longo do dia. Tá tenso, passa mal. Às vezes emagrece, dorme mal. Não faz isso não, gente. Bota o joelho no chão. Agradece. E pensa o seguinte, pessoal, ainda que o pior aconteça, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão aqui é pelo menos aquele cara que ele gosta de Jesus Cristo, mas não vai na igreja. É pelo menos, é todo mundo.
Então todos nós estamos unidos. É a coisa que realmente une a maior parcela, porque assim, das pessoas de direita ao redor do mundo, vamos botar assim, porque são de vários países. Cada um tem algumas ideias diferentes em vários campos, mas tem uma coisa que a gente concorda em Jesus Cristo. Nele a gente sabe que pode confiar sempre. E se a gente confia nele, a gente confia que existe algo depois daqui, e é lá que a gente quer estar, por mais doloroso que seja, porque esse mundo aqui é bom também, fala a verdade. O mundo tem muita coisa boa para nos dar. Quem não se diverte, eu não conheço ninguém que quer ir embora agora. Todo mundo quer ficar. Mas independente, gente, existe um propósito. Existe um propósito. Não dá pra às vezes a gente falar, pô, olha o que tá acontecendo. É uma batalha espiritual e ficar nisso, meu Deus, meu Deus. Confia em Deus, pessoal. Vamos fazer o que tá na nossa mão. Sem alarde. Sem... Calma, calma. E agora, vamos olhar um monte de notícia, mas um monte de notícia. Pra você parar, respirar e falar, cara, não tá tão ruim como eu tô achando. Não tá tão ruim. A gente não sabe o que vai acontecer até dia 30. Mas não tá tão ruim como estão tentando pintar. Se liga, vamos com calma. Na verdade, vamos começar por outro assunto que envolve pesquisa. Isso aqui é só pra dar uma animada, né? Só porque essa turma também abusa da paciência. Mas enfim, a Câmara aprovou a urgência do projeto que pune institutos de pesquisa. E foi aprovado com 295 votos favoráveis. Olhando isso daqui, já olhando para 2023, com fé em Deus, né? Jair reeleito, em 295, ainda vai mais gente apoiando o Jair. 308 aprova a PEC. Ou seja, a gente vai ter uma Câmara forte. Com o Jair lá, nossa, vai ser bom demais. Só 120 contrários. E aí, a priori, né? Mas vai ter que ter uma discussão para ver como é que vai ser realmente esse projeto. Prevê pena de prisão de 4 a 10 anos para os responsáveis pelos institutos que publicarem nos 15 dias que antecedem as eleições pesquisa eleitoral cujos números divergem além da margem de erro declarada em relação aos resultados apurados nas urnas. Eu não sei qual é o texto melhor, até porque tem uma coisa que eu até concordo. Vou fazer aqui, né, tentar ser o mais justo possível. A imprensa coloca o seguinte, mas o cenário pode mudar muito em 15 dias. Não, realmente, o cenário pode mudar. Agora, o que está acontecendo por parte desses institutos, inclusive tem pesquisa aí com 24 horas no primeiro turno que apresentou dados horrorosos. Horrorosos. Era 24 horas. Em 24 horas, assim, foi muito absurdo. Muito absurdo. E aí você vê, né, o chorinho da imprensa, o Evandro Eboli, que escreve lá na coluna do Noblar, aí já diz, ó. Deputado magoado vai relatar projeto contra institutos. Ela tá com raiva. Por quê? Porque é o Paulo Eduardo Martins, que foi um cara prejudicado por essas pesquisas. Já comentou sobre isso várias vezes. Aí coloca, ó, o bolsonarista Paulo Eduardo Martins foi o escolhido. Ele saiu derrotado nas eleições deste ano e terminou em segundo lugar na disputa para o Senado do Paraná. O deputado é revoltado, viu? Revoltado com os institutos, porque na véspera, olha só, foi na véspera, as pesquisas o apontavam como o terceiro colocado na disputa, com apenas 14%. Ele terminou em segundo com 29,12%. Moro obteve 33,5%. E aí, segundo o IPEC, o ex-juiz teria 35%, mas ficaria atrás do Álvaro Dias. Então imagina a quantidade de pessoas que votaram no Álvaro Dias, até votaram no Moro, porque assim, um não queria o Álvaro Dias, o outro não queria o Moro. Eram os candidatos com possibilidade de vitória. O Paulo Eduardo tava lá atrás, pô. Não tinha nem metade do Moro. Tava com 14. É menos da metade. O dobro daria 28. Daria quase basicamente 2 vezes e meia. Literalmente 2 vezes e meia. Dá literalmente 2 vezes e meia. Então assim, foi um erro. Assim, pô, tá 2 vezes e meia atrás do Moro. Não tem como. Ou vai no Álvaro Dias ou vai no Moro, né? Foi no voto útil. Então assim... Ele tem motivos. Se ele tiver revoltado, eu acho que ele tem motivos. Mas vamos lá. Vamos olhar algumas coisas. A começar por aqui. A Mônica Bergamo veio querer te falar que a campanha de Bolsonaro quis mudar regras e cogitou cancelar ida a debate. Beleza. Vamos ficar. Isso aqui é o cogitou. Aí você tem que acreditar na Mônica Bergamo e nas fontes que ela tem. E vamos para a realidade? Porque aqui não é mais cogitar. Esse candidato decidiu faltar. Esse aqui não está mais cogitando nada, ele já tomou a decisão. Ele vai faltar, tanto no debate promovido pela Veja quanto pela Record, porque o da Veja junto com o SBT.
A priori, Bolsonaro irá, e será uma sabatina, Rede Nacional de TV, com o Bolsonaro durante 1 hora. Então, assim, enquanto o Bolsonaro cogitou não ir, esse aqui confirmou que não vai. Mas o Bolsonaro cogitou não ir, não dá Bandeirantes. Beleza. Aí veja, olha só. Eu nem queria botar aqui. Eu botei, tá fora de ordem. Eu quero começar aqui. Porque essa notícia a gente trouxe no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, vou trazer uma série de notícias. Que estava no vídeo de ontem, essa notícia aqui é de anteontem, é do dia 17. E linkando com algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, até o final do dia, a gente para e olha de novo para o cenário político, sentindo o tom da imprensa, que me parece odiar Bolsonaro. Essa notícia a gente trouxe, e eu comentei no vídeo ontem que pela primeira vez eu estou vendo a imprensa brasileira falando em segurar vantagem. A campanha de Lula avalia que a sua principal missão até o dia da eleição é segurar a vantagem. Jogar na retranca. Aí ontem, logo de manhã cedo, 5h26 da manhã, o Noblar disse: não será surpresa para este blog se Bolsonaro se reeleger. Depois ele volta. Ali embaixo, né? A vantagem de Lula nas pesquisas, que é real, paralisa a maioria que vota nele e estimula a maioria dos bolsonaristas a trabalhar para eleger Bolsonaro. Inclusive, antes de falar mais alguma coisa, tá vendo a importância de estar motivado? A imprensa não te quer motivado. A imprensa te quer preocupado, triste, derrotista, achando que tudo tá perdido. A imprensa quer que você abandone o Jair. Não abandone o Jair. Não faça isso. Não basta ir votar no dia 30. Tem que ampliar a vantagem e diminuir a abstenção. Senão, tchau e bênção. Aí depois o Noblar diz, às 7h53. Escrevi hoje cedo que não seria surpresa para este blog uma eventual eleição de Bolsonaro. Muitos me criticaram. Viram somente hoje a quantidade de notícias sobre o jogo sujo do governo para reeleger Bolsonaro? Eu queria ser sincero para vocês. Eu realmente queria saber quais foram as notícias. Eu não me deu trabalho de ficar a coluna do Noblar como um todo para tentar ver o que ele apontava, o que o governo estava fazendo. Mas, segundo o Noblar, o governo está jogando de forma suja. É o governo. Tá bom. Aí vamos por parte. 5h23. Sai uma pesquisa do IPESP. O Lavareda vai na CNN para comentar sobre a pesquisa. Ele aí que é o cara à frente do IPESP. E a principal fala do Lavareda na CNN após a divulgação da sua pesquisa é: não dá para ter certeza de quem leva a eleição, diz cientista político. O clima de vitória, favoritismo, tá começando a dar espaço para, segurar a vantagem. Eu não me espantaria se Bolsonaro levasse. A turma do Lula tem que estar tão estimulada quanto a turma de Bolsonaro para trazer votos. Não tá em aberto. Aí o Matheus Leitão escreve uma nota. Não vou nem trazer o conteúdo. Ele, inclusive, repercute aí o que o Lavareda diz. Ele sai colocando, não, porque aumentou a rejeição isso aqui, aumentou um ponto esse, perdeu aqui, aquilo, outro, toda aquela maluquice, né? E aí o Matheus Leitão fala, nova pesquisa mostra que, desta vez, o sinal de alerta é para Lula. Entenda. Eu adoro quando o Matheus Leitão coloca esse entenda. Aí, sobre essa análise, eu acho que quem fez a melhor análise sobre o IPESP, que foi assim, no ponto-chave de tudo que foi levantado, aí foi a matéria no bastidor. Ficou fora de ordem. Era para estar ali depois do Matheus Leitão. A desvantagem do Barba. A pesquisa Abrapel/IPESP, divulgada nesta terça-feira, mostra uma dificuldade de Lula frente ao Jair, neste segundo turno. O Lula continua à frente em todos os cenários, mas seu eleitor se mostra menos interessado na eleição que o bolsonarista. Está menos interessado. Uma pessoa que, em geral, está menos interessada na eleição, em geral, ela também está menos informada sobre a eleição, porque não faz sentido. Se você não tem interesse sobre um assunto, por que você saberia sobre esse assunto? Se você não tem interesse de acompanhar, como é que você sabe realmente tudo que está acontecendo? Então, esse eleitor, inclusive, ele pode ser uma pessoa
que pode mudar de opinião de uma forma mais fácil, porque ele não acompanha o que realmente está acontecendo. Aí a matéria fala, ó, o levantamento do IPESP é o primeiro a testar o interesse dos eleitores no debate da Band no domingo. Assistiram a parte ou a todo o debate 46% dos entrevistados. Aí diz o seguinte, entre os eleitores do Lula, apenas 40% assistiram ao debate todo ou parte. Todo ou parte é, por exemplo, um recorte. Um recorte, WhatsApp, Twitter, Instagram, qualquer coisa que seja. Gente, 40, todo ou parte. Quantos realmente assistiram o debate todo? Eu chutaria que é um número bem pequeno. E 60% sequer viram. Sequer viram até um recorte. Ó. 60% não viram, só souberam algo ou nem tomaram conhecimento. Não nada. Entre os eleitores do Bolsonaro, e aí você vê, cara, é basicamente o oposto. O 60-40 é inverso. 57% viram parte ou todo o debate e 43% só ouviram falar, não viram ou nem souberam de nada. Ou seja, esse daqui é o sonho de consumo da imprensa. É o sonho de consumo da esquerda. Essa força que a direita possui. É uma força orgânica, mas eles não conseguem entender isso. A grande questão que a esquerda tende a alcançar, ter voz, isso é o quê? Primeiro, a imprensa que odeia Bolsonaro. Mas odeia. Não precisa nem falar que tem preferência por XYZ. Talvez a preferência da imprensa é a terceira via, mas eles odeiam Bolsonaro. E a imprensa, querendo ou não, fala com muitas pessoas. Aí tem diversos artistas, influenciadores, etc. Mas do lado de Bolsonaro, você tem muita gente, só que pequenininha. Só que a união faz a força. É a formiguinha. E olha só. Falei pra vocês que as notícias são boas. A gente tá chegando devagarzinho. Ainda falando em números. Calma que eu chego. A parte que eu vou falar de vocês vai empolgar de novo. Mas notícia boa, ainda falando de números. E tem tudo a ver com o que o Lavareda diz, né? É difícil falar quem leva. Probabilidade de vitória de Bolsonaro é de 52%. E o do Lula, 48%. Afirma a consultoria. Então tá basicamente aberto. Tem chances iguais os candidatos na margem de erro. Vamos falar assim. Ou seja, não tem mais favorito. Essa fala, e é interessante olhar, foi feita pelo consultor político e sócio-diretor da CAC Consultoria, o José Luciano de Matos Dias. Ele atribuiu chances maiores de vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições. Perguntado sobre a probabilidade de sucesso dos candidatos na reta final do pleito, Dias defendeu que, em função da distribuição geográfica dos votos, o atual presidente deve chegar mais forte que o adversário no dia 30 de outubro. A leitura faz parte de uma conversa com clientes do BTG Pactual realizada no dia de hoje, no caso ontem. Em números, o consultor afirmou que Bolsonaro teria 52% de chance de ser reeleito contra 48% do ex-presidente Lula. Dias também alertou para o fato que ainda é impossível prever um vencedor em uma disputa tão apertada. E por que isso é a minha atenção? Foi um evento fechado. Não era para rodar na imprensa, que alguém ter escutado, vazado o conteúdo. Aí pensa um pouquinho. A opinião desse cara pode fazer as coisas se modificarem. Só que diferente de um jornalista, que normalmente trabalha para um veículo de comunicação, e no máximo ele pede desculpa, bota um erramos, né? Porque não é fake news, erramos. Gafe, escorregão. Esse cara, ele é sócio-diretor da CAC Consultoria. Se esse cara comete um erro grotesco, ele tá colocando a empresa dele em xeque, até porque ele é um consultor político. Ele é um cara que deveria ter uma análise política, né, bem precisa, se ele quer continuar ganhando dinheiro e que sua empresa continue prosperando. Então, olha o tipo de opinião que ele tem. O sinal está bem aberto. Está bem aberto. E ele também destaca por distribuição geográfica. Quem está falando de distribuição geográfica, você tem que chegar em todos os locais, né? Tipo correio. Tem em todo canto. Tipo agência da Caixa. Não estou falando isso à toa. Tem tudo a ver com a questão que a gente falou agora da pesquisa, né? Do eleitor de Bolsonaro. Calma lá.
Mais matérias só da grandíssima imprensa. O Pulso, quem escreveu essa matéria, quem divulgou essa matéria eu vi foi o Thomas Trauman, o ex-assessor da Dilma, ex-porta-voz do Palocci. E segundo Maurício Moura, abstenção ou não, a grande questão do segundo turno. É o grande ponto. A abstenção se tornou realmente um grande problema. Variações no grupo que deixa de ir às urnas pode definir se Lula repete a vitória no primeiro turno ou se Bolsonaro vira a vantagem do petista no próximo dia 30. A gente havia comentado que a turma do PT, junto com outros representantes aí, tinham ido conversar com o judiciário para a questão aí do transporte gratuito no dia 30, transporte público, foi liberado, vai ter transporte gratuito. Então você vê assim, não tô nem para quem sou eu para falar se tem que ser gratuito, não deve ser. Meu Deus do céu, estou falando, ó. Você vê que é uma preocupação da turma da esquerda. Preocupados, eles estão. O Guga Noblat até diz, ó, se você quiser que Bolsonaro seja derrotado, vá votar. A abstenção decidirá a derrota ou vitória dele. Se mexa. Então, a turma da esquerda anda muito preocupada. Você não vê a turma da direita falando, cara, vai votar, vai votar. A turma da direita está preocupada só em trazer mais votos, virar votos. Mas a abstenção você vê que não é um problema que gira aí nos círculos da direita. Aí o Tarcísio estava lá na sabatina da Jovem Pan e ele fala o seguinte: isso já começa a repercutir em termos de pesquisa. Os nossos levantamentos já mostram uma liderança do presidente em Minas Gerais, onde ele perdeu no primeiro turno. Então ele vai ganhar no segundo turno. Aqui em São Paulo, que ele ficou com uma diferença de 7 pontos, essa diferença hoje está chegando a 12. Provavelmente a gente vai terminar o segundo turno com essa diferença perto dos 15. Então isso vai ser importante para essa consolidação da maioria. No Rio de Janeiro, da mesma forma, a liderança do presidente vai crescendo ao longo do tempo. Então são 3 estados muito importantes. A gente está vendo aí a aprovação, a aceitação do governo crescendo, a rejeição diminuindo, a rejeição do presidente diminuindo, uma situação já de empate consolidada. Todos os nossos levantamentos estão mostrando isso. Então agora é voto a voto e a gente está buscando aí realmente a consolidação dessa liderança. Por isso que eu acredito muito na vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno. Olha o que o Tarcísio falou. Olha o que o Tarcísio falou. Fala de Minas, São Paulo, Rio. Tem muita informação boa ainda. Falei que esse tópico tinha muita coisa pra gente comentar. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Doações da Tarcísio somam 7,9 milhões no segundo turno. Não é no primeiro, é no segundo. Haddad recebeu 6 vezes menos. O que a gente comentou sobre doações desde o início das eleições? Quem, assim, quando você olha espectro político, direita versus esquerda, qual grupo político vinha tendo mais problemas para conseguir doações? A direita. A direita é quem vinha tendo dificuldade de conseguir doações. Chegamos na reta final com o Tarcísio eleito. O Tarcísio está eleito. Assim, a própria falou, cara, o Tarcísio tem que fazer um cataclisma para ele não ser eleito. Com a porcentagem que ele terminou o primeiro turno, com o apoio do Rodrigo Garcia, assim, cara, tem que ser algo assim, absurdo pro Tarcísio não ser eleito. O Tarcísio já estava eleito. Só que São Paulo é o colégio eleitoral mais importante do país. E aí você vê a esquerda, talvez, meio sem esperança, não tá investindo no Haddad. E a direita, que tava meio que de braços cruzados. Olha o que a gente vem falando sobre aquele sentimento que passou do primeiro turno. Falou, cara, peraí, pô. Primeiro aquele sentimento foi aquela turma que achava que o Bolsonaro tava fraco, tudo ia acabar, e viu, bicho, o homem tá forte. O capitão do povo tá vindo aí. E mesmo o estado de São Paulo já estando garantido, a turma sabe, pô, o Tarcísio é o candidato de Bolsonaro. O Tarcísio, sabe, vai bem, amplia ainda mais a diferença. Bolsonaro também pode se favorecer ainda mais. Isso é importantíssimo. E a turma vem com tudo. Com tudo. Olha a atração que essa maioria política que o Tarcísio está falando, né, tá colocando para se transformar numa maioria eleitoral. Isso aqui no estado de São Paulo. Comentamos recentemente sobre Minas Gerais. 4 grandes empresários, segundo a matéria no Globo, doaram aí, né, não sei se o dinheiro já chegou ou não,
12 milhões para a campanha de Bolsonaro. Pedir ajuda pro Zema. Minas Gerais não tem nem segundo turno. E o Zema tá rodando. Calma lá. Aí você vê. Sócios da Localiza doam 3 milhões para a campanha de Bolsonaro. E tá aí. E vamos. O dinheiro que no dia do primeiro turno começou a chegar. Roberto Justo, que estava calado, declarou: voto que eu tava dando ontem entrevista na Lida Nag. O Roberto Justo não tá aqui envolvido, não, mas só porque veio na cabeça aqui que era empresário. Só a nota ontem nem coloquei aqui. Botaram assim: não, depois de um mês aí com sua conta bloqueada, Luciano Hang doou meio milhão pra conta de Bolsonaro. Aí vem um sertanejo. Aos trancos e barrancos, no meio do caos, a turma tá indo. De algum jeito tá indo, sabe? Vai, Jair, vai. A gente te levanta. Vai que é tua. A gente, qualquer coisa, sabe? A cruz é tua, mas a gente tem pelo menos limpa teu suor, te ajuda, dá um copo d'água. E vamos que vamos. Acredita no Criador. Vamos que é nosso. Aí calma. Popó declara voto em Bolsonaro. E é criticado por Whindersson. Foi o grande destaque da imprensa. A crítica que ele sofreu. Gente, na boa. Não sei quantos votos o apoio do Popó traz, mas algum eu sei que traz. Popó, eu tenho certeza que ele não é conhecido em vários locais do Brasil. Ou talvez ninguém mais fale dele. Mas Popó é baiano, da minha Bahia. Popó é um monte de pedra, filho de seu Babinha. Adorava feijoada da... Ih, agora esqueci, não sei se era Dona Zuleide, o nome da mãe de Popó. Mas tá aí, todo mundo sabe. Popó era herói da Bahia. Qual foi o colégio eleitoral onde deu a maior vitória assim pra esquerda? Foi a Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país. Querendo ou não, ganhamos apoio de uma pessoa que fala pra muita gente. E assim, tem muito baiano que não acompanha o Popó. Se o Popó trouxer 100 votos, meu amigo, é 100 votos. Se ele trazer um voto, é um voto. Cada voto conta. Ainda mais se for um voto da esquerda, que é cada um conta como 2. Cada um conta como 2. Calma, mas calma. Eu ainda falei que ia faltar falar de vocês. Só que antes. Campanha de Lula traça ofensiva junto a prefeitos para neutralizar efeito Zema em Minas. Se lembra de 10 dias atrás, mais ou menos, a imprensa relativizando, sabe, a utilidade de Zema, dos prefeitos, que não serve de nada, né? Bolsonaro não serve de nada. Campanha petista vai relembrar prefeitos sobre momentos de dificuldade na relação com Zema, destacar que o eleitor já definiu o voto e fará aceno ao ceno com Simone Tebet. E aí fala que em 2024 muitos deles vão querer vir para reeleição, então é melhor ser amigo para ganhar apoio para reeleição. Essa notícia saiu hoje, às 4 horas da manhã na Bela Megali, e hoje também, às 5 horas e 1 minuto no Estadão, PT vê avanço de Bolsonaro em Minas com a ação de Zema sobre prefeitos e ameaças. É o capitão do povo. Tá lá, aos trancos e barrancos. Ele cai, a gente levanta. Bora, Jair. Vai que é tua. Se não tem outro, só tem tu. Vai ter que ser tu. Aí calma. Lula divulgará carta aos evangélicos apoio divergências na campanha. Isso daqui foi colocado na mesa por diversas vezes no primeiro turno. O Lula não fez. Diversas vezes isso foi proposto. Não fez, não via necessidade, etc. Naquele momento não via. Se a coisa tivesse realmente tão fácil, a gente não estava lendo todas essas notícias e também isso aqui não iria estar rolando. Ontem, o Lula foi no Flow. O Igor do Flow, ele já havia dito que não faltaram convites anteriores para o Lula. E então, tomando o PT, sei lá, o Lula estava ocupado, isso, aquilo, outro, não foi no Flow. E ontem foi. Então, coisas que meio que eles não queriam fazer, já começaram a fazer, procurando fazer os mais diversos acenos para aumentar, sei lá, alcance, etc. Estão se movimentando. E olha só agora. Agora a gente volta para vocês. Isso aqui acho que foi do Bruno Bogossian, Folha de São Paulo. Pastores, prefeitos e chuva de dinheiro viram principais armas de Bolsonaro. Faltou falar do povo também, né? Mas beleza. Capilaridade.
capilaridade, né? Você conseguir ter um pezinho e se espalhar geograficamente pelo país. Você lembra lá da análise do consultor, né? Do mercado financeiro, da questão da distribuição geográfica? Então, a capilaridade criada pela campanha do presidente pode favorecer mobilização de eleitores. Num coquetel na casa de um empresário, Simone Tebet reúne 650 convidados e defende que eles votem em Lula para preservar a democracia brasileira. Enquanto isso, 650. Enquanto isso, em milhares de templos, milhares, não é de pessoas, de templos evangélicos espalhados pelo país, pastores aterrorizam fiéis com a falsa alegação. Choro. Fora a questão dos prefeitos. Fora a capilaridade de vocês. Um eleitor que está muito mais interessado em acompanhar a política. Pessoal, mesmo com toda essa confusão acontecendo, digo, não se deixem levar. Olha, sai um pouquinho, tá? Aqui, ó. Pensa, aqui tá a caixinha. Você sai da caixinha, você bota a caixinha aqui, você fala, olha, rapaz, olha a caixinha. Caixa feia, viu? Mas tá que tá uma notícia boa, mas feia. Relaxa. O que tiver de ser será. Coisa mais importante são votos pro Jair. Aí vamos falar desse encontro. Só porque eu acho que é interessante comentar, né? Jantar com Tebet reúne Dineca Setúbal e Pedro Passos, a diretor do MASP. Eu não entendo, assim, quando você coloca assim, você tenta dar uma ideia, né? Que seria assim um grande leque. Mas nesse aqui, na boa, eu não acho que tem um leque de diversidade. Eu acho que assim... Podia colocar assim, a turminha cheirosa, a turminha verificada, a turminha iluminista, a turminha dos demiurgos. Podia colocar assim um nome muito bonito, muito interessante, a turma dos sábios. Porque não tem variedade. E vocês vão entender por que eu tô falando isso daí. Mas tá lá, né? A Simone Tebet tava com a Marina, o Armínio Fraga, se reuniram na noite de segunda-feira, um grupo seleto. Mas, nossa senhora, aqui não tem povo, é um grupo seleto de pessoas que estão em dúvida sobre em quem votar no segundo turno das eleições. O objetivo foi convencê-los a apoiar a chapa Lula-Alckmin para a presidência. O jantar ocorreu na casa. Mônica Bergamo, casa, tome vergonha, é uma mansão. Respeita a mansão dos outros. Na casa de Tereza e Cândido Bracha, ligados ao Banco Itaú, no bairro do Alto Pinheiros, em São Paulo, e reuniu empresários e representantes de diferentes setores da elite financeira. Até como é que chama a mansão de casa? É uma falta de respeito. Passaram por lá o presidente do INSPER e o colunista da Folha, Marcos Lisboa, o cineasta Bruno Barreto, diretor-presidente do MASP, Heitor Martins, economista Eduardo Gianetti, o empresário Pedro Passos, cofundador da Natura. Entre os convidados ainda estavam o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o José Vicente, o coordenador do Fórum Direito Já, Fórum pela Democracia, o Fernando Guimarães, o presidente do Conselho do GIF, Inês Mindlin, nossa, chega a travar a língua, Laffer, e a escritora e roteirista Beatriz Bracher. Aí fala, né? O encontro foi organizado pela advogada Maristela Gregory, pelos editores Marisa Moreira Salles e Thomas Alvim, a socióloga Neca Setúbal, herdeira do Itaú, a ambientalista Tereza Bracher e Ana Paula Guerra, como mostrou a Folha, os interessados eram convidados a declarar voto no ex-presidente em hora reservada para gravação de vídeos para as redes sociais. Olha que sensacional. Olha só, alguns roteiros com sugestões de texto foram distribuídos. Aí, segundo a Mônica Bergamo, eles davam 10 dicas de frases para depoimento. Ela dá um exemplo, como: meu voto agora é Lula e Alckmin, porque Bolsonaro isolou o país do resto do mundo e não gera confiança para o investidor internacional. E, abre aspas, eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu não quero que eles vivam num Brasil armado e violento. Meu voto agora é Lula e Alckmin. Circulou nas redes sociais essa postagem aqui. Olha lá, encontro Simone Tebet, Marina Silva, Armínio Fraga, vocês estão de pedir voto. Estou com Simone Tebet e agora vou de Lula. Contra Bolsonaro, meu voto segundo turno é 13. Eu não sou petista, mas dessa vez meu voto é 13. Eu nunca votei no PT. São algumas sugestões aí. O que é interessante, né? Você tem que ensinar pro cara como pedir votos. Até como declarar voto tem um jeito seleto. Nossa, interessante. Só que aí fala, né? O encontro de mas não tem, gente, não tem nenhuma variedade. Eu ainda quero comentar uma notícia que eu lembrei agora, mas se liga. A gente comentou sobre essa notícia aqui
no vídeo do dia 2 de outubro, que falava, né, que um livro que tinha sido meio que proibido nos Estados Unidos ia ser editado no Brasil. No Brasil, quem ia soltar esse livro seria o selo Tinta da Blá 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 Brasil. Aí a gente ia no site da Tinta Blá 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 Brasil, falava que é uma editora de livros independente, que é controlada pela Associação 451. Aí você vai olhar essa Associação 451. Você vê, ó, Conselho Fundador. Cátia de Almeida Braga, Pércio Arida, Reide Belda, Tereza e Cândido Bracher. Onde foi a festa? Na mansão, Mônica Berra. Não é casa, respeita a mansão dos outros. Tereza e Cândido Bracher. Então tá aí. Armênio Fraga. Armênio Fraga tava lá. Otávio Frias Filhos, Ângela Gutierrez, Fernando Moreira Salles. Bom, tava lá Marisa Moreira Salles. Pelo Google, né? Parece que é da família, né? Eu vi o que é, mas não vou fazer afirmação porque eu não sei. Mas, assim, qual, inclusive, a posição na família em relação ao Fernando Moreira Salles? O que é que a Marisa seria dele? Se vocês derem um Google, vocês acham. Aí tá lá, né? Tá o Alfredo, Nugent Setúbal, que é da turma da Neca Setúbal. Eu nem coloquei ali o nome da Neca Setúbal, mas ela tá ali, de rojinho também, no final. Neca Setúbal, Celso Laffer. Bom, o Celso não tava lá, mas a filha dele, a Inês Laffer, tava lá. Guilherme Leal, Luiz Orechim, Guilherme Passos, Pedro Passos também tava lá. E a Neca Setúbal, com apoio do Itaú Social. Então, assim, é mais do mesmo. É um grupo de esquerda. Cara, tu vai... Essas pessoas estavam em dúvida se ia votar no Lula. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É por isso que eles estão preocupados com a capilaridade de Bolsonaro. Fazer um evento... Cara, todo mundo é amigo. Todo mundo tá no conselho fundador da 451. Para. E olha isso daqui. Chegando no fim do vídeo. Nem vai dar pra falar das questões econômicas. Eu queria falar até um pouco do podcast de ontem. Mas comenta amanhã. Isso aqui é mais interessante. O Jamil Chat é o jornalista brasileiro que mais sabe do que acontece nas relações entre Brasil e o resto do mundo. Né? O que a União Europeia pensa, o que a bancada verde, o que a bancada SG, o que todo mundo que acha que o Brasil tá pegando fogo pensa, as ONGs, o Jamil Chat sabe. Aí ele soltou uma notícia exclusiva. Para aderir ao CDE, o governo mente, omite e distorce dados ambientais. Não vou nem entrar no mérito, se isso aqui é verdade ou não. O que eu acho interessante é a torcida da galera. Mas a torcida pra dar errado. Ou então, assim, meio que pra cobrar o governo que é pra dar certo. Eu não sei o que passa na cabeça da galera, mas é o seguinte, ó. Preocupação dos ativistas. Para diferentes grupos, o informe é a constatação que o governo tentaria manipular os dados sobre a situação climática no Brasil. Há poucas semanas, entidades enviaram uma carta para a CDE, as ONGs enviaram uma carta alertando para as mentiras. Nossos grupos acreditam, e os dados comprovam, que o Brasil, sobre o regime de Bolsonaro, não atende atualmente aos critérios ambientais e climáticos. E eles mandam ao CDE. Imagina, bicho, tu lançar uma carta para impedir que o Brasil entre. Em tese, isso aqui é assim, entrar na OCDE em tese é uma coisa boa. Eu até acho bom que, sinceramente, hoje em dia, sabe qual é a minha opinião? Eu acho que não devia entrar. Porque no final do dia, você tem que seguir tanta regra dessa galera. Eu prefiro que o Brasil tenha as próprias regras. Ah, mas você quer... O mundo tá mudando tanto. É igual, sabe, a ONU falou, tô nem pra ONU também. O Brasil segue as regras do Brasil. Mas você vê como essa turma... Eles não estão preocupados, o negócio... Sabe... Assim, o que é que passa na cabeça da galera? Não, porque eles não estão preocupados do Brasil, estão preocupados com o meio ambiente, o planeta, né? Com salvar a população, o mundo, o ser humano. Afirmaram as entidades como Conectas Direitos Humanos, Washington Brasil Office, né? Esse Washington Brasil Office é sensacional. WWF Brasil e Greenpeace. Nós, os signatários desta carta, solicitamos que os Estados membros da OCDE examinem minuciosamente os acontecimentos recentes no Brasil. Já falar logo, a gente pede que vocês não deixem o Brasil entrar. Por favor, avaliem cuidadosamente as políticas, os processos e os históricos climáticos e ambientais do país. Insistem em uma forte e devida diligência, que inclua avaliações de terceiros, revisões independentes e missões de averiguação. Consultem a sociedade civil, os povos indígenas e os defensores das florestas cujas vidas foram colocadas em risco. Esse final é sensacional, né? Consultem a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? As ONGs de esquerda. Consultem os defensores das florestas. Brasil, né? Os nossos irmãos brasileiros
são um caso sério, né? A turma da esquerda. E é isso. Tinha muita coisa pra gente comentar ainda na questão da coisa que envolve economia, mas algumas coisas. Tem uma que saiu na imprensa também. O Armínio Fraga fez uma entrevista imaginária. Ele fez uma entrevista imaginária. A gente comenta sobre isso, tem mais algumas coisinhas. Mas eu acho, na boa, olhando as notícias. Só notícias da grande imprensa. Não dá pra falar que Bolsonaro tá na frente, que Bolsonaro virou, nem nada. Mas não dá pra falar de jeito nenhum que Bolsonaro está acabado. Como muita gente tenta vender pai da imprensa, né? Tentando desmotivar os seus apoiadores. Tentar colocar um espírito derrotista nas pessoas. Gente, falo pra vocês mais uma vez. Coisa mais importante de tudo, é eleger o Jair. Simples assim. E vamos que vamos, vai dar certo. Eu passei uns vídeos no vídeo de hoje, né? O Tarcísio só, acho que foi o Tarcísio. Mando pra vocês lá no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Quem puder curtir e compartilhar, né? Não vai cair o dedo. E se quiser apoiar, tem o botão de membros, tem o botão de valeu, tem um peito na descrição. E se Deus quiser, se Deus realmente quiser, a gente se vê amanhã. Então aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!